Então, hoje estamos aqui com mais um episódio do Podpast. Esse, então, é um projeto da disciplina de Prática Extensionista em Dança, do nosso curso de licenciatura em dança aqui da UFPEL. E tem o objetivo, esse projeto, de analisar, né, os projetos de extensão vinculados ao UFPEL e trazer informações relevantes para que eles sejam conhecidos também pela comunidade. Bom, hoje nós estamos aqui com a professora Flávia Nascimento, que está como à frente, né, de um projeto que está sendo um sucesso, diga-se de passagem, muito sucesso está fazendo aqui no Centro de Artes, principalmente, a galera está toda comentando, e eu já vou deixar aqui um spoiler, que eu já recebi comentários de pessoas totalmente aleatórias do curso, assim, fora da faculdade, sobre o projeto. Tipo, eu comentei que eu fazia dança e a pessoa me disse, eu me inscrevi pro projeto lá, e eu, meu Deus, olha o tamanho que o projeto já tomou, assim, e mesmo sendo um projeto super novo. Isso é muito interessante, e agora a gente vai conversar um pouquinho com a Flávia, ela vai contar pra gente, né, como que foi essa ideia, assim. Primeiro eu quero que tu conte um pouquinho sobre a tua experiência com a dança de salão e como que começou, assim, essa ideia do projeto, de onde ela vem. Tá, bom dia, obrigada pelo convite. Falar do Dançar a Dois Pelotas é um prazer, assim, porque é o projeto que eu chamo de meu filho na universidade, né? Eu trabalho com dança de salão desde 2008. Eu comecei no sistema privado, né? Antes de entrar para a universidade, ser professora da universidade. Eu já trabalhava com dança de salão, eu comecei na educação física, conheci a dança de salão, mas eu sempre dancei, né? Na verdade, sempre fiz dança de salão. E aí, em 2008 para 2009, eu assumo minhas primeiras turmas no sistema privado e depois acabo entrando dentro da UFPEL e não tinha ainda trabalhado com dança de salão. E então, o Dançar a Dois Pelotas, ele surge, então, por uma ideia minha, por uma vontade de colocar as danças de salão aqui, por entender que é um espaço de atuação profissional para os licenciados em dança, né? E aí eu saí para o doutorado, e aí depois que eu voltei para o doutorado ano passado, eu pensei, agora eu vou fazer o projeto que eu quero, né? De extensão, porque eu também acredito que o papel da universidade é atender a comunidade. Não de uma forma assistencialista, mas de uma forma em que tu consiga contribuir para o desenvolvimento social e cultural da região onde a gente está inserido. Então, o Dançar a Dois nasce pela minha vontade de retomada do meu trabalho com danças de salão, que eu ainda dentro da universidade não tinha colocado. Quando nós fizemos a reforma do PPC, né, do projeto pedagógico do curso, a gente já inseriu as danças de salão em formato de laboratórios, né? A gente tem laboratório de dança de salão 1 e laboratório de dança de salão 2. Mas eu queria para além disso. Eu queria para além das disciplinas. Então, eu resolvi um dia, agora eu vou fazer o meu projeto de dança de salão, né? O nome surge só depois, assim. Ele já estava todo estruturado e eu ainda não consegui achar um nome correto, assim, um nome que eu acho, né, que contemplasse o que realmente o projeto é, né? Que é o Dançar a Dois, né? Então, quando eu criei o projeto, eu criei ele em frentes distintas, não só extensão. Porque na busca da indissociabilidade, que é o tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, eu queria que o projeto abarcasse essas três dimensões, né? Esse tripé, assim. Então, não era somente atender a comunidade, mas também dar uma formação técnica para os nossos alunos, né? Uma formação específica de dança de salão, ao mesmo tempo que se faz pesquisa sobre isso. As pesquisas na área ainda elas são bem tímidas, né? Então, nós não temos muitas publicações de dança de salão, então ainda é um contexto que a gente pode explorar, né? Só que não é a extensão, no meu entender, também não devia ser só assistencialista e tirar o espaço dos profissionais. Então, a grande ideia do projeto é o fortalecimento das danças de salão na região, principalmente em Pelotas. Mas é o fortalecimento da prática de dança de salão. Então, a gente oferta as aulas de dança de salão, mas a gente trouxe os profissionais que já trabalham na cidade de Pelotas para dentro do projeto. Então, quando eu estruturei o projeto, eu fui conversar com cada um dos profissionais que eu já conheço, porque eu sou do meio, né? Então, eu sei que quase todos os profissionais desse salão de Pelotas eu conheço. E aí eu fui convidando aqueles que eu achava que poderiam agregar nesse momento no projeto, não que ele esteja fechado, para ano que vem eu vou convidar outros profissionais. Mas eu queria esses primeiros, assim. Então, eu fui, conversei com cada um, expliquei o projeto e trouxe eles também como coformadores,
porque esses profissionais, eles me ajudam na formação na área do ensino. Então, eles também, além de dar aula para as pessoas dentro da comunidade, eles também atuam junto com os meus monitores, né? Hoje nós temos 12 monitores alunos. 12 monitores. É um projeto bem grande, né? Inclusive, eu tenho gente que não é só da dança, eu tenho pessoal da educação física, eu tenho gente da história, eu tenho um mestrando que se agregou, né, ao grupo, assim. Nós atendemos hoje 110 pessoas da comunidade e a ideia para o ano que vem dobrar. Então, a gente tem 3 turmas nesse momento e para o ano que vem eu quero 6. Né? Então, eu preciso fazer formação desses alunos. Né? A gente está fazendo a formação justamente porque, além agora dos profissionais, eu quero que ano que vem os alunos deem aula, assumam turmas e sintam como é trabalhar com a comunidade, que é bem diferente disso que trabalhar com a escola. Né? Então, o projeto é isso. A gente fortalece, traz os profissionais que já estão na área. Esses profissionais nos ajudam na formação específica de dança de salão e a gente ainda faz pesquisa sobre isso. A gente abriu 2 turmas no início, né, que é de gênero masculino e feminino, bem tradicional, né? E aí a gente percebeu que nós tivemos muito mais mulheres inscritas do que homens. Isso não é uma pergunta que eu ia fazer depois, né? Então, quando nós lançamos o projeto, que foi ali entre os semestres, né, que a gente colocou ele em pé, nós pensamos, vamos abrir 80 vagas num horário ruim. Eram horários ruins, porque eram horários dos professores, a gente teve que se adaptar, porque os profissionais já trabalham. Isso, monitores disponíveis. Fecha as contas agenda, claro. Eram horários ruins, assim. Eu pensei, vamos abrir 80 vagas, 30 em cada turma a gente pensou primeiro. Aí lançamos um formulário e bombástico, o formulário. Recebemos 1.025 inscrições. Gente do céu. Recebemos 908 inscrições femininas e 117 inscrições masculinas. Uau. Ou seja, há uma proporção de 9 mulheres para cada um homem que quer dançar. Isso é um retrato social. Isso, inclusive, a gente trata na pesquisa. Assim, né? A gente está escrevendo agora um artigo sobre isso, assim, sobre a diferença de gênero e como as mulheres procuram mais as práticas coletivas do que os homens, né? Sim, e também a dança em geral, eu acredito, né? Que a dança, mas não é só a dança, assim, tu vai ver nos grupos de ginástica, por exemplo, é mais mulher, né? E aí a gente vai para os bailes, porque a dança de salão, ela tem isso, né? Ela não se configura só dentro daquele espaço da universidade, ela acontece mesmo no baile, é uma dança de caráter popular, né, de origem popular e de caráter social, assim, de entretenimento. Então, para você viver a dança de salão, você tem que ir para a noite, né? Para os bailes que acontecem na sua maioria à noite, assim. Bom, então, assim, eu queria entender um pouquinho como que foi essa seleção do público-alvo, assim. Se existe esse formulário aí que vocês lançaram, né, para inscrição, como que ele foi dissipado, assim? Então, a gente não fez uma seleção do público, a gente fez sorteio. A gente não fez assim uma divisão por faixa etária, nem por classe social, não. A gente disse, vamos deixar vir, né? As pessoas que quiserem vão. Sim. E aí nós sorteamos. A gente achou assim, a gente vai ter uns 200 inscritos no máximo, né? Para 80 vagas, 60 vagas a gente estava pensando, depois aumentamos para 80. E aí nós tivemos 1.025, aí sorteamos e foi por sorteio, assim, dividimos nesse primeiro momento o público feminino do público masculino, né? E aí fizemos esse sorteio. E aí a gente percebeu então que tinham muitas mulheres. Aí a gente abriu uma terceira turma, que é da Dani Molina, que ela tem um projeto de pesquisa que atravessa o trabalho, que é o Entre Elas. Que é uma pesquisa que a gente está tentando abordar uma nova forma de condução na dança de salão a partir do olhar feminino, né? A partir dos corpos que estão ali disponíveis, dos corpos femininos, porque isso acontece no baile também. Quando a gente vai sair para dançar, muitas mulheres no baile estão desacompanhadas e elas dançam entre elas. Então, por que não pesquisar e fazer uma nova abordagem com o que realmente acontece na vida real, né? Diferente assim do que a gente espera que aconteça dentro da academia, né? A academia é um parzinho mais fechado, né? E nessa função que tu comentaste anterior, sobre a tradicionalidade, assim, né? Eu acredito que tenha muito isso dos casais, assim. Como que é essa função, tipo, casais no sentido, assim, pessoas que se relacionam mesmo, que procuram a dança de salão, assim, juntas como um casal.
Isso chegou a acontecer ou as pessoas chegaram, assim, Não, e foram se formando na porque tu amizade? poderia, Assim? dentro do formulário, tu poderia te inscrever como casal, e aí quando Tá. você sorteia a vaga, daí você sorteia como casal, ou você poderia se inscrever sozinho. Então, a gente tem mais ou menos uns 20% das vagas para casais e o restante para pessoas que se formam ali, né? E Entendi. a ideia do projeto é ficar trocando os pares, não é dançar com Sim. o seu par fixo. Sim, até pra ter uma socialização, assim, né? Do É, grupo até como um todo. porque você aprende a dançar mesmo quando você dança. Você aprende a dançar melhor quando você dança com outras pessoas. Porque a gente é uma tendência de trabalhar na zona de conforto com o seu par, né? Então, trabalhar com outras pessoas, ele te dá a possibilidade de você melhorar a sua prática de dança de salão. Sim. Então, a gente compreende esse processo, né? Ah, que interessante, assim, né? E eu acho que é muito uma coisa que eu até queria conversar contigo, porque essa procura, assim, dos projetos de extensão, eu acho que alguns professores até têm, assim, muito receio, assim, de fazer, às vezes, um projeto de extensão grande, né? Eu acho que isso dá uma assustada, assim, na parte de gerenciar esse projeto. Sim. Porque realmente é difícil, né? A gente sabe que é difícil administrar diversas turmas, os professores que vão dar essas aulas, os monitores, é muita coisa para administrar ao mesmo tempo, né? Então, a gente percebe que, eu acredito que isso seja muito interessante a gente perceber dentro do curso, dentro do Centro de Artes, dentro da UFPEL mesmo, que com essa prova aí das tuas mais de 1.000 inscrições, a gente percebe que os projetos de extensão têm uma notoriedade. E que a gente vê que tem um espaço que as pessoas querem dançar, e as pessoas precisam e querem, têm essa vontade. E às vezes a gente fica com essa ideia de eu não vou fazer porque eu acho que de repente não vai ter. Porque a gente não imagina, às vezes, a dimensão que pode tomar um trabalho, né? Eu acho que foi uma prova, assim, esse momento dessas inscrições, assim. Eu lembro que quando aconteceu isso, a gente ficou muito, assim, surpreso, sabe? Claro, a gente imaginava que ia ter super sucesso, assim, que fosse preencher todas as tuas vagas, mas a gente jamais pensou que fosse ser tão grande, assim. Eu Sim. acho que isso é maravilhoso, porque lógico que tem a questão da divulgação e tal, que com certeza vai ajudando, mas, tipo, acho que é incrível, O assim, projeto nasce sem verba nenhuma, né? Sem bolsa, sem nada, assim, só na nossa vontade mesmo, né? Depois eu fico pensando na trajetória, no histórico do projeto, que ele é novo, mas já tem uma história, né? Eu digo, nós fomos bem ousados, né? Porque a gente... E é sobre a divulgação, a gente só divulgou no Instagram, no Facebook e na UFPEL. A gente não divulgou em jornais da cidade, não foi assim. E eu fiquei pensando se a gente tivesse divulgado no diário, né, nos não, jornais que que tem na tamanho cidade. teria tomado. Então, assim, foi pouca divulgação. Em 4 dias de formulário, nós já tínhamos 400 inscrições. Aí é que eu me dei conta, eu não sabia da demanda. Eu sabia que era uma demanda, mas eu não sabia que ia ter essa aceitação, assim. E não sabia que o projeto ia nascer tão grande. Eu digo, o filho nasceu maior do que eu esperava. Né? E também não sabia que tanta gente gostaria de se agregar ao projeto dos alunos, né? Porque Sim. nós não temos um grande número de alunos no curso de dança, né? Diferente de outros cursos, assim. E aí, quando eu fiquei recebendo esses alunos que fizeram o laboratório de dança de salão e se deram conta que a dança de salão é uma possibilidade de trabalho, eu fiquei muito feliz, assim, porque o projeto nasce para isso também, para fortalecer a dança de salão, mas também para trabalhar dar uma possibilidade de trabalho que não somente a escola, né? Eu sei que é um curso de licenciatura e eu super defendo a licenciatura, né? Eu acho que a maioria se forma aqui depois vai ter essa possibilidade de fazer para a escola, mas tem gente que não vai querer escola e que aí essas possibilidades da extensão elas estão aí, né? E eu acho que a extensão serve muito para o curso de dança, porque o curso de dança Com vai para além certeza. da escola, né? Vai Com para as certeza. academias de dança, para outros espaços, né? Outra questão que eu queria falar contigo, assim, é da função dos monitores, né? Que comentaste que são 12, né, 12. monitores. E tu falaste desse processo de formação deles, né? Que o projeto também acontece. Como que isso tá acontecendo, assim? Queria saber mais esse Tá. processo, assim. Inclusive, fiquei Então, nas interessado. terças-feiras, a gente faz a parte da pesquisa de manhã. O que é vou explicar a pesquisa, então, que daí é uma sequência da outra. A pesquisa acontece na terça-feira e nós estamos mapeando em todos os cursos de dança do Brasil como a dança de salão está inserida. Porque a gente quer ver mercado de atuação, né? Então, a gente está pesquisando isso nesse momento. Então, todas as terças de manhã, todas não, a cada 15 dias, a gente se encontra
faz as perguntas e os encaminhamentos da pesquisa e está mapeando, então, através de um formulário, através de busca de PPCs, né? Agora a gente está entrando em contato com as coordenações para saber como que a dança de salão está inserida, porque o FPEL, pelo jeito, assim, a dança de salão está bem inserida, né? Agora, existem regiões que a gente já percebeu que a dança de salão nem entra no curso de dança. Né? Então, a ideia também depois é expandir, conversar com as coordenações e apresentar o nosso projeto, dizendo é uma dança que há uma possibilidade dos nossos dos nossos alunos, nossos formandos trabalharem. Assim. Então, a gente também quer buscar entender o contexto brasileiro das danças de salão. Então, essa é a pesquisa. Na quarta-feira, a gente se reúne para a parte de ensino. Então, de manhã, a gente se reúne para dançar, para estudar movimento, assim, para fazer repertório, para fazer a formação dos nossos alunos, dos nossos monitores. E, às vezes, um sábado por mês, eu tenho alguns professores que não dão aula para a comunidade, só trabalham com a capacitação dos alunos. Eles também dão, às vezes, a gente se reúne no sábado de tarde. Né? Às vezes, o pessoal não pode ir na quarta, a gente se reúne no sábado. Então, essa é a parte de ensino, parte de pesquisa, e a extensão está as aulas diretamente para a comunidade. Então, é um projeto que quem se envolve bastante, né? Mas é um projeto que eu acho que ele é completo. Ele pode te inserir na pesquisa, ele te insere no ensino e na aula direto com a comunidade. Então, voltando a falar da pesquisa, semana que vem a gente tem Unifica, né? E vocês têm 3 trabalhos inscritos, né? Inclusive, para vocês saberem, semana que vem tem Unifica, um projeto aqui do Centro de Artes, um evento. Então, todos os projetos unificados do Centro de Artes vão estar apresentando trabalhos. Tem mostras artísticas também, que vai ser super interessante, vão ser à noite. Então, quem puder comparecer vai ser bem legal de assistir. E se tu quiser nos dizer um pouquinho, assim, pistas do que vai ser falado, a gente vai gostar também. Na verdade, nós temos 4 trabalhos. A gente tem 3 trabalhos nos GTs, né? E um trabalho artístico, que é do professor Robson, que ele é colaborador no projeto também, e vai fazer um solo. E relacionado, então, né? Relacionando ao projeto. Nós vamos apresentar nos 3 trabalhos por GT as ações de ensino, as ações de pesquisa e as ações de extensão. Então, para a gente ter uma ideia de como o projeto está acontecendo, né? Então, a gente tem esses 3 trabalhos aí que serão apresentados pelos monitores. Então, uma pergunta super interessante que eu queria saber é sobre como a extensão, tu acredita que ela atua na vida tua, né, como discente anteriormente, e nos teus monitores agora? Como tu acha que isso influencia na formação acadêmica? Tá. Primeiro que a extensão ela é importante justamente pela essa relação entre a universidade, né, e a comunidade. Porque, afinal, nós não somos uma bolha, né? Então, quanto mais pessoas da comunidade tiverem acesso à universidade, mais a universidade se fortalece. E a extensão, na questão da formação do aluno, ela é muito importante, porque ela te dá uma relação direta com, talvez, o mercado de trabalho, com a atuação profissional, né? Que não somente a escola. Então, esses projetos de extensão que atendem a comunidade, os alunos podem perceber a diferença, inclusive, da aula numa instituição de educação e de uma instituição que não é, né, tão fechada assim. Então, essa diferença também ajuda o aluno a compreender os diferentes contextos de atuação profissional que o licenciando pode trabalhar. Então, a extensão ela é importante por isso. Assim, ela dá uma realidade do que vai ser, do que a gente vai encontrar quando a gente se formar, né? Quando vocês se formarem. Então, ela é super importante. Uma coisa sobre os alunos, assim, o que eu noto? Quem faz a extensão e está ali dentro do meio das nossas aulas, conseguem perceber, então, primeiro agora a diferença entre cada profissional, em cada professor, em estratégias, metodologias de ensino, formas de abordagem das danças de salão. Então, a extensão tem proporcionado ao aluno olhar diferentes professores, né, trabalhando diferentes, assim. E também tempo de aula, assim, como é que a gente monta uma aula, se acontece alguma coisa, né, como é que a gente resolve no meio da aula, com 40 alunos, o que você faz? Então, eu acho que deixa o aluno mais rápido no fazer docente, assim. Então, acho que esse projeto, quando a gente trazer para a realidade, né? Mostrar como isso funciona. Sabe? Por exemplo, assim, a gente vai ter, no projeto ali da extensão, no nosso, a gente tem casais de 70 anos, e eu tenho gente de 19,
e eles estão todos juntos. Como é que a gente resolve isso, né? E como é que a gente aborda de uma forma que todos consigam dançar? Então, eu acho que a extensão ela vai te dando essas possibilidades de práticas pedagógicas diferentes, distintas, assim, de você perceber. Agora, eu queria fazer uma pequena brincadeira bem rápida, assim. Eu vou fazer um bate-bola rapidíssimo pra gente ir encerrando, porque, infelizmente, nós precisamos começar a encerrar. A gente podia passar a tarde inteira aqui, digo, amanhã, né, e toda a tarde, porque tem assunto e a gente fica super interessado, assim, com o projeto, mas precisamos seguir as nossas vidas. Então, vou começar. Rapidinho, assim. Ritmo favorito? Tango. Por quê? Porque é algo novo na minha vida. Ritmo que tu acha que mais fez diferença na vida das pessoas no projeto, assim, até o momento? Forró. Uma palavra que define o Dançar a 2? Satisfação. Uma palavra para o futuro do Dançar a 2? Extensão. Então, gente, com essas super palavras maravilhosas que a Flávia trouxe pra gente hoje, falando um pouquinho sobre a trajetória dela, sobre o projeto, que deixa a gente muito entusiasmado para participar, para se inscrever nas próximas turmas, se é que terão vagas, porque a gente sabe que a coisa agora é concorrida. A gente fica muito feliz, a gente agradece a tua disponibilidade. Foi muito legal poder conversar um pouquinho, conhecer mais a tua ideia. E deixar alguma mensagem para os nossos seguidores. A gente vai ter mais, eu quero ter mais turma, mas eu também estou recebendo mais alunos, né? Então, quem quiser se agregar, vem conversar comigo. Eu não abri convite, assim, porque eu tenho bastante monitor, mas a ideia é ter mais gente para trabalhar, para sentir o processo, né? De dar aulas para a comunidade, que é muito legal. Então, eu espero vocês. E no Laboratório de Salão 2, que semestre que vem vai ter. Pessoal, muito importante para finalizar esse podcast é que os projetos de laboratórios, né, os laboratórios de ensino aqui do curso da dança, eles podem ser matrícula especial, né? Então, de qualquer curso que tu for, que tu esteja assistindo esse podcast agora, tu pode se inscrever na matrícula especial para fazer os laboratórios com a gente. Eles fazem parte do Banco Universal, Então, é super interessante. Participe nos laboratórios com a professora Flávia, vai ser muito show. Muito obrigado por terem assistido. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Muito obrigado, Flávia, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Um beijo.